Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a sua primeira vez, clica aqui e se inscreve. Aproveita e já dá o seu joinha aqui e nos ajude a crescer. Outra coisa que eu vou pedir para você: conhecimento é a única coisa que quando você divide, multiplica. Então, compartilha! A sua receita estará logo depois da vinheta. Roda a vinheta! Fazer uma farinha de bolo caseira, tá? Entre aspas. Por quê? Porque no Brasil não tem, aqui tem, mas mesmo que você não tenha farinha de bolo, você também pode fazer. O que é uma farinha própria para bolo? É uma farinha com baixo teor de glúten, tá? Então aqui nos Estados Unidos a gente tem a farinha própria para pão, a gente tem a farinha para todo tipo de produto e a gente tem a farinha de bolo. Para fazer esse tipo de bolo, ele não vai fermento nenhum, não pode ser farinha com fermento. A base desse bolo são somente as claras, então você precisa ter uma farinha leve. Como que você vai fazer? Você vai pegar, se a medida é uma xícara de farinha, você vai pegar uma xícara de farinha, você vai tirar uma colher dessa xícara e vai pegar uma colher de maisena, né, de amido de milho, e vai colocar nessa farinha. Aí o que você vai fazer? Você vai passar essa farinha na peneira 2 vezes, tá? Para poder misturar essa farinha com a maisena, né, o amido de milho. Bom, outra coisa que essa receita precisa. Então vamos lá, são 175 gramas de açúcar, que dá uma xícara. 60 gramas de farinha e 5 gramas de maisena. Isso é mais ou menos meia xícara de farinha, tá? Meia xícara de farinha, aí você tira um pouquinho, uma meia colher e coloca a maisena. Uma pitadinha de sal, uma colher de cremor de tártaro, uma colher de sopa de extrato de baunilha e 6 claras. Muito importante, nessas claras não pode ter nenhuma gotinha de gema, nenhuma, tá? Senão o bolo não vai dar certo. Se você não tem o cremor de tártaro, você adiciona uma colherzinha de café de limão, umas gotinhas de limão, tá? Bom, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o açúcar e vai pôr no liquidificador ou no triturador, o que você tiver, e você vai pôr esse açúcar e vai deixar bater por 5 minutos. Porque eu não quero um açúcar tipo açúcar de confeiteiro, não quero esse açúcar, eu quero um açúcar que seja, tá vendo que ele tá normalmente o açúcar não fica esse pozinho na nossa mão, mas ele não fica igual açúcar impalpável nem nada, ele tem que ficar um açúcar fininho, tá? Aí eu vou separar, aqui tem mais ou menos uma colher só, eu separo uma colher desse açúcar, deixo aqui e pego a farinha com o sal, com a maisena e bato junto com aquele açúcar. Então, eu bati no liquidificador,
toda a farinha, o açúcar, tá tudo batido aqui, tá? Vocês conseguem ver o pozinho levantando? Para ficar bem pozinho, tá? Então, essas são as primeiras instruções para esse bolo. O que eu vou fazer? Eu vou pôr a clara para bater com o cremor de tártaro. Bom, o importante agora, eu vou botar aqui o cremor de tártaro. E eu vou bater essas claras. Mas a outra coisa muito importante nessas claras, elas não podem ser aquele ponto de clara dura. Sabe quando você pega a clara que ela chega a partir, né? Que você pega ela, não pode ser esse ponto. Tem que ser um ponto abaixo, um ponto que ela esteja com aquela neve bem fofinha. Não pode ser aquela neve que você pega aquela clara e ela corta, tá? Isso é muito importante. Esse bolo é legal se você quiser fazer aquele bolo xadrez por ele ser branquinho, fica bem legal. Em vez de ficar um xadrez amarelo e do chocolate, você pode fazer um xadrez com esse bolo. Ó, que eu quero mostrar. Ainda não está no ponto, ó, porque ele tem que sair, a clara tem que sair junto aqui, mas ela também não pode, ela tá quase. Mas ela também não pode cortar. Vocês conseguem ver que aqui no meio ainda não está igual a lateral aqui? Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Que aqui no meio ainda não está como se tivesse totalmente batida. Olha, ela tá... Eu quero mostrar pra vocês, ó. O que eles chamam de soft. Que você puxa, se eu bater mais um pouquinho, ela vai ficar daquela que parte, tá? Muito bem. Agora, eu vou primeiro pôr um pouquinho desse açúcar. E vou bater mais um pouquinho ela com esse açúcar, que é aquele açúcar que a gente deixou separado. Ele vai ajudar essa clara a ficar um pouquinho mais suave. Muito bem. Eu vou colocar, antes de colocar a farinha, eu vou misturar a vanila, tá? A gente tem que colocar vanila de qualidade, não é essência, tá, gente? É exatamente o extrato. Agora o segredo aqui, eu vou peneirar aqueles pós misturados nessa massa. Vou peneirar um pouquinho. E sempre mexendo de baixo pra cima, tá, gente? De baixo pra cima. A partir do momento que eu vou colocando seco aqui, eu não posso fazer igual eu fiz com a vanila, que eu misturei a vanila. Não posso, porque eu vou perder o volume se eu fizer isso. E como essa massa não vai fermento,
o meu volume, né, são essas claras. De baixo pra cima. Você pode usar qualquer extrato, tá? Pode ser até de limão. Você pode saborizar esse bolo com o que você quiser, usando sempre coisas de qualidade, né? Produtos de qualidade. E o restante da farinha. Olha, vocês viram que não sobrou nada na peneira, porque ela realmente foi bem batida. Peneirar é somente pra gente ter certeza que não ficou nenhum gruminho. – 40 minutos de forno, gente. Eu vou dividir agora essa massa em duas formas de 20... Não, essa aqui é 15 centímetros, que é a de 6 inches. E aqui, normalmente, eles fazem essa massa para fazer um bolo que eles chamam de Strawberry Shortcake. E fazem essa massa também, eles têm uma forma bem alta, tipo forma de pudim, só que ela é bem alta, que tem o furo no meio, tá? Então eles fazem esse bolo nessa forma e comem com chantilly e morango. Você pode saborizar com o que você quiser. Eu ia fazer o teste, não fiz e nem pesquisei ainda, para poder ver se eu posso adicionar cacau nessa massa. Eu sei que ela é um estilo de massa tipo a Genoise, que você também não usa fermento. Você faz nesse método espumoso. E a estrutura do bolo são as claras, tá? Então, gente, eu vou botar no forno 180 graus por 40 minutos, tá? Vendo ao vivo? Olha aqui, é essa massa. Ela é uma massa. Deixa eu vou tirar ela aqui para mostrar para vocês. Quero ver se vocês. Ó. Ó. Ela é bem branquinha, estão vendo? Bem branquinha. E ela é uma massa. Engraçado que ela não tem cheiro de ovo, porque é só clara, né? E eu só não posso experimentar ela, mas até parece que ela é bem docinha, porque forma uma casquinha assim, ó, de açúcar aqui em cima, ó. E ela tá bem, tipo, meladinha de açúcar, né? Então ela é uma massa docinha. O bolo engorda marido, ou tem o bolo brevidade, só que esse daí é feito, acho que com maisena. Esse aqui não, foi feito com farinha. Mas ele é muito levinho. Tá dando a impressão que não é, mas é muito, 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 muito. Ele é muito... Ele não é um bolo que não tem estrutura, tá? Ele é um bolo que não tem leite, ele não tem manteiga. Então ele é um bolo bem levinho. Esse bolo tem que ficar 40 minutos no forno. Ele vai parecer
que tá pronto antes, mas ele não tá. Você tem que deixar os 40 minutos no forno. Ele tem que ficar, tanto é que o meu não ficou, ele tem que ficar por fora bem amarelinho. E o meu ficou branquinho, ó. Então você tem que fazer ele e ele tem que ficar os 40 minutos, não importa o tamanho da forma, tá, gente? Essa massa, gente, lembra uma massa que se chama genoise. A genoise é praticamente os mesmos ingredientes, só que a genoise é feito com gemas. Eu acho que essa massa, então, ela lembra uma massa de rocambole, mas eu acho que ela, por não ter a gema, não é tão elástica como o rocambole, porque a massa de rocambole é elástica e essa massa não é. Eles chamam aqui de angel cake, né? No Brasil chama de bolo anjo. Não sei se é porque é um bolo bem tradicional deles aqui, então eu não sei se no Brasil tem tanta tradição para esse tipo de bolo. Aqui eles têm bastante mesmo. É muito importante você bater o açúcar no liquidificador para ele ficar um pozinho, mas não pode ser açúcar de confeiteiro, não pode ser açúcar impalpável. Tem que ser o açúcar refinado batido no liquidificador ou no triturador. E depois você tira uma colher do açúcar e você bate a farinha, o sal, os outros ingredientes, a maisena junto. Esse bolo é para ser feito com farinha própria para bolo. Como no Brasil não tem, eu dei uma dica de como fazer essa farinha, que é misturando uma colher de maisena, tira uma colher da medida, né, de farinha e põe uma colher de maisena. Quando você adiciona vinagre e bicarbonato no bolo, ele é chamado de velvet, porque ele não vai o fermento em si. Essa combinação de vinagre e bicarbonato, né, o ácido com o bicarbonato, cria essa textura. Ele só pode ser chamado de velvet o bolo que tem isso. Não é só porque você colocou o corante vermelho, não, tá? É porque você usou essa mistura bicarbonato e vinagre. Aí por isso que o bolo é chamado veludo, por causa disso. Velvet, né? Velvet é veludo, tá? Então, uma dica aí pra vocês. Então, por isso que tem Black Velvet e Red Velvet. São os dois bolos que a gente utiliza essa mistura de vinagre e bicarbonato. E é o que faz a levedura, que faz o bolo crescer, mas se vocês perceberem, a textura dele é diferente da textura de um bolo que é feito com farinha e fermento. Completamente diferente.